I greet you on behalf of the Board of Saudações em nome da Junta de Superintendentes Gerais, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio nos reunir para a 28ª sessão da Junta Geral da Igreja de Nazareno. Nós enviamos as nossas saudações cristãs a todos que estão online para essa ocasião especial. O Salmo 117 expressa o nosso coração de gratidão a Deus. Louve ao Senhor todas as nações. Exalte a Ele todos os povos, porque grande é o seu amor por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Realmente exige muito esforço para realizar uma junta geral em qualquer ano, em qualquer momento, mas especialmente uma durante a pandemia, e é o segundo ano consecutivo que acontece virtual. As nossas gratidões mais profundas são estendidas ao nosso secretário-geral, Gary Hartke, e toda a sua equipe, incluindo Kelsey Main, Jeff Gray e Michelle Millett. A adição de novas tecnologias e planejamento da parte deles possibilitou essa reunião. Também somos gratos por todos os intérpretes, tradutores, o pessoal de tecnologia e informação e especialistas de comunicação que trabalharam duro para fornecer tudo que precisamos para essas reuniões. Também agradecemos a Court Miller, Greg Kilford, Sarah Wise e toda a equipe de comunicação que trabalhou por meses para reunir tudo aquilo que nós precisamos para essa reunião virtual. E, finalmente, somos gratos a Joy Hartke e toda a equipe do escritório dos superintendentes gerais por coordenar tantos detalhes dessa sessão da Junta Geral e por manter os superintendentes gerais no caminho correto, na medida do possível. Por tudo que já foi mencionado e por aqueles que não foram mencionados, mas incluindo ainda a nossa equipe do Centro Global de Ministério, nós queremos que saibam que nós valorizamos o que vocês fazem. Vocês são um time muito dedicado e não poderíamos ter realizado essa missão sem o seu serviço sacrificial. Finalmente, aos nossos cerca de 24 mil pastores, centenas de missionários, evangelistas, superintendentes distritais, educadores, capelães, diretores de ministérios, equipe de escritório regional e todos os leigos. Queremos reconhecer a sua fidelidade e contribuição ao trabalho da igreja. Oramos pelas bênçãos contínuas de Deus no seu ministério. Verdadeiramente, este é o seu relatório. À medida que apresento o relatório, eu peço a Deus que isso traga honra e glória pelo que ele tem feito, está fazendo e irá fazer na vida da Igreja do Nazareno. O que é bom, santo e frutífero na Igreja só vem de Deus e vem a nós pela graça dele. Adeus. O Dr. Stan Ingersoll. Hoje nós celebramos o ministério de Stan Ingersoll, que serviu com fidelidade como arquivista da denominação para a Igreja do Nazareno desde 1985. Stan vai se aposentar no 1º de março de 2022. Sob a liderança dele, os arquivos cresceram exponencialmente. Ele é o autor de vários livros importantes, incluindo a grande contribuição dele, a história centenária da Igreja do Nazareno. Em nome da Junta de Superintendentes Gerais e de toda a Igreja Global, agradecemos ao Stan por seus muitos anos de serviço e por ajudar a manter a história e identidade nazarena próxima de nossos corações. Novos líderes. Doutora Bonnie Perry. Em maio de 2021, após a aposentadoria de Frank Moore, a Junta de Superintendentes Gerais anunciou a eleição de Bonnie Perry como editora-geral. Ela recentemente serviu como diretora editorial na Foundry, uma posição que ela tem desde o ano 2000. Ela traz mais de 30 anos de experiência nessa nova função.
e ela supervisionou a criação de vários materiais teológicos que abençoaram a Igreja do Nazareno ao redor do mundo. A Junta de Superintendentes Gerais e a Igreja dão as boas-vindas a Bonnie nessa nova função de liderança. O Dr. Mark Leo. Também elegemos o Dr. Leo, que foi eleito em janeiro de 2022 como vice-presidente executivo da Foundation nos últimos 9 anos. Ele ajudou a estabelecer bons relacionamentos com doadores e distribuir milhões de dólares para apoiar os ministérios nazarenos ao redor do mundo. Mark também serviu como pastor, tesoureiro distrital e também diretor do Ministério de Mordomia. Nós estamos empolgados com o futuro da Fundação sob a sua liderança. Novos membros da Junta Geral. Damos as boas-vindas a Dan Boone, presidente da Trevecca Nazarene University, como nosso mais novo membro da Junta Geral. Ele foi eleito à Junta Geral como o representante da Junta Internacional de Educação, trocando de lugar com John Bowling, que se aposentou. O Dr. Boone vai servir no Comitê de Educação Global e Desenvolvimento do Clero. Em memória. Dr. Dan Kopp. Dan Kopp, antigo diretor de desenvolvimento do clero e comissário de educação para a Igreja do Nazareno, faleceu no dia 18 de junho de 2021, na idade de 65 anos. Dan iniciou seu ministério como pastor, servindo 2 igrejas na Califórnia antes de ser eleito superintendente do distrito do Arizona. Em 2005, ele foi eleito diretor do desenvolvimento do clero, ajudando a mentorear e desenvolver pastores ao redor do mundo. Ele começou a servir numa função dupla em 2011, quando ele se tornou comissário de educação da denominação, fornecendo supervisão e apoio para as instituições do Nazareno de ensino superior em todas as regiões do mundo. Diante de suas realizações, ele teve parte em criar a Biblioteca de Santidade Digital Wesleyana, que agora tem mais de 15 mil recursos na sua coleção de materiais em mais de 101 idiomas. Desde o início, em 2015, a WHDL passou de 36 mil sessões totais para 550 mil em 2022 e de 25 mil usuários para 450 mil em 2022. Depois de se aposentar do Ministério em 2020, ele retornou ao Ministério local, servindo com a sua esposa numa igreja nazarena em Missouri. Ele será lembrado como um encorajador que assegurou que sempre havia um assento na mesa para todos. Dorothy Dio. Dorothy Dio, a esposa de Jim Dio, faleceu no dia 30 de agosto de 2021, na idade de 85. Ela era conhecida por sua generosidade e amava compartilhar o que ela tinha. De fundos à comida, até conselhos com base nas suas difíceis experiências na infância. Onde ela podia estar, ela sempre oferecia suporte e oração para pastores, mulheres, especialmente para mulheres que passaram por abuso ou trauma. Celebramos a grande vida que ela teve e o impacto eterno que ela teve sobre muitos. A senhora Janelle Johnson. Janelle Johnson faleceu no dia 24 de novembro de 2021, na idade de 85. Ela serviu junto com seu marido, o superintendente emeritus Johnson, por mais de 60 anos. Durante o seu tempo como superintendente distrital, ela forneceu música especial para várias igrejas do distrito. Ela também tinha um amor profundo pelo trabalho de missões e amava viajar com o Dr. Johnson como um superintendente geral. Janelle será lembrada pela sua hospitalidade e profundo amor por pessoas.
senhora Judy Greathouse. Judy Greathouse faleceu no dia 18 de janeiro de 2022. Ela era a esposa de Greathouse. Bill e Judy casaram-se mais tarde na vida, mas ela sempre o apoiou na sua aposentadoria, enquanto ele sempre participava de vários eventos, e ela sempre cuidou de outros, desde seus filhos até alunos de universidade, seus pais e finalmente seu marido. Ela será lembrada pela sua compaixão e espírito de cuidado. Missionários. Em 2021, 13 missionários aposentados receberam a sua recompensa eterna. No total, 371 anos de serviço. Eles deixam um legado de serviço que será medido apenas pela eternidade. Muito da incerteza financeira de 2020 se passou para 2021, à medida que a pandemia impactou nossa igreja global, instituições educacionais, distritos e congregações locais. No entanto, nesse tempo, o Senhor apoiou a sua igreja através das doações fidedignas e sacrificiais de nazarenos por todo o mundo. Especificamente, a doação do Fundo de Evangelismo foi de 37,8 milhões em 2021, um aumento de 1,9% em comparação ao ano anterior, e o nível mais alto desde 2016. Doações para missões aprovadas também aumentou em 2021 por 7% a 27,7 milhões. O ano fiscal de 2021 foi um grande exemplo da provisão de Deus durante um período de incerteza financeira extrema. Por causa do apoio fiel recebido pelas igrejas neste último ano, conseguimos rescindir as medidas de austeridade que implementamos no início da pandemia. Ainda que nós vemos o valor de reuniões em pessoa, nossa habilidade de usar essas tecnologias de conferências digitais nos ajudou a aumentar a eficiência, reduzindo viagens e outros custos diretos relacionados pela interação com colegas ao redor do mundo. Nós continuamos operando de forma eficaz com menos pessoas. Enquanto isso, mantemos os nossos níveis de missionários enviados no campo. Também somos gratos pelo impacto positivo que mercados financeiros tiveram nos nossos investimentos neste último ano. Isso inclui os nossos dotes, outros presentes e também quantias para investimento no ministério. E isso também aumentou o nosso fundo de pensões, e nós não precisamos colocar mais fundos daqui por diante. Glórias a Deus. A 30ª Assembleia Geral, que tinha sido marcada para 2021, agora foi marcada para 2023, de 9 a 16 de junho, e novamente acontecerá em Indianápolis, Indiana, nos Estados Unidos. A decisão de remarcar a Assembleia tem a ver com o impacto da pandemia. Esse atraso de 2 anos foi necessário porque a pandemia apresentou muitos desafios, limitando e prevenindo viagens internacionais e grandes reuniões em pessoa. Para facilitar as preparações, por causa dessa remarcação, nós tivemos novos formulários de eleição que foram distribuídos em agosto de 2021. Foi desenvolvido um cronograma geral com os MNI Global e JNI e MED para sediar convenções presenciais, começando na sexta-feira, 9 de junho, e continuando até segunda-feira, ao meio-dia, 12 de junho. Como resultado, esses delegados terão a oportunidade de ouvir o discurso quadrienal da Junta de Superintendentes Gerais, juntamente com os delegados da Assembleia Geral na segunda de manhã. Nós acreditamos que esse será um tempo beneficial para estar com a Junta de Superintendentes Gerais e aprender sobre a ênfase denominacional da nossa identidade e santidade. A Assembleia Geral está programada para começar no sábado, 10 de junho, com as
comissões legislativas e reuniões regionais. Os trabalhos da Assembleia Geral deverão estar concluídos na noite de quinta-feira, 15 de junho, com o reconhecimento de reformas de Eugênio Duarte e David Graves e celebração de instalação de 2 superintendentes gerais recém-eleitos. Continuamos a procurar a sabedoria de Deus, a monitorar a situação e dialogar com os líderes denominacionais sobre a melhor forma de nos prepararmos. Estamos ansiosos e esperançosos para que a família global da igreja se reúna pessoalmente e solicitamos que você se reúna e ore conosco para que isso aconteça. Continuamos a planejar por um grande encontro de nazarenos em junho de 2023. Há certos momentos históricos em que as pessoas se lembram onde estavam quando esses momentos ocorreram. A morte de um líder mundial, a queda do comunismo, o fim de uma guerra. Eu não lembro onde eu estava quando ouvi pela primeira vez a expressão COVID-19. Inicialmente, parecia ser um outro potencial susto de saúde, como SARS, ou uma gripe forte, um vírus de um outro lugar. Mas as notícias continuaram a chegar mais e mais, até que pareciam não estar tão longe assim para nenhum de nós. A ameaça era real, e pela primeira vez em mais de um século, o mundo enfrentava uma crise de saúde verdadeiramente global. Em questão de semanas, as fronteiras dos países começaram a fechar e os governos entraram em modo de crise. Havia muitas incógnitas e incertezas sobre como o vírus se espalharia e qual seria o seu efeito nas pessoas. E isso nos forçou a mudar a forma que nós vivemos, trabalhamos, nos comportamos, quarentenas, máscaras, distanciamento social, se tornaram práticas comuns. Os sistemas de saúde foram afetados, as indústrias sofreram, milhões de empregos acabaram e a agitação social aumentou. Em muitas partes do mundo, as crianças foram forçadas a frequentar aulas de forma online e as famílias isoladas e muitos amados foram perdidos. A igreja sentiu o impacto de maneira significativa. Em pouco tempo, a liderança da igreja passou de um modo de crise para uma postura adaptiva. Milhares de nossas igrejas que não estavam ainda oferecendo cultos online tiveram que se ajustar rapidamente. As igrejas começaram a separar o joio do trigo, o essencial do não essencial. Enquanto orávamos e aprendíamos, fomos capazes de discernir entre os aspectos da vida da igreja que poderiam ser deixados de lado e aqueles que não podiam. À medida que entramos no 3º ano da pandemia, esperávamos mais normalidade e menos interrupção do Covid. Mas a contagem de casos positivos está subindo a recordes em muitas partes do mundo. E 2022 está se tornando tão incerto como os últimos 24 meses. Esperávamos estar numa situação pós-pandemia, com restrições já levantadas e barreiras ministeriais anteriores já removidas, mas isso não aconteceu. Demorou mais do que o esperado e há boas razões para acreditar que temos um caminho ainda a percorrer. O efeito contínuo das nossas igrejas e pastores foi descrito por uma analogia. Passamos de uma corrida para uma maratona, para um triatlo, para uma corrida do Homem de Ferro. E essas realidades deixaram muitos pastores desanimados e fazendo perguntas oportunas. O que é essa da nossa igreja? Quem é que ainda está conosco? E o que vai acontecer daqui para frente? Como é que a igreja vai parecer nesse novo capítulo da história que nos encontramos? Essas perguntas não são ingênuas nem pessimistas. Elas reconhecem que certamente não estamos a voltar à forma como as coisas eram. Isso não é de todo mal. Mas o que vamos fazer? Qual é o telos, o objetivo pelo qual avançamos? Várias metáforas bíblicas descrevem a época em que nos encontramos, mas o que parece mais adequado é o deserto. O deserto é o oposto dos confortos do lar. É desconhecido. É
árido. E com a sua beleza também vem a sensação de um desconhecido precário, cheio daquelas coisas que parecem perigosas e selvagens. O deserto é um lugar onde pode ser difícil encontrar o nosso rumo. Às vezes referimos ao deserto como peregrinações, e a menos que estejamos sendo guiados, podemos facilmente nos perder no deserto. Por essas razões e outras, queremos sair do deserto o mais rápido possível. No entanto, nas Escrituras, o deserto não é um lugar de punição. Em vez disso, é um lugar de teste. De fato, se algum dia começarmos a acreditar que o deserto nunca é a vontade de Deus para nossas vidas, é bom sermos lembrados daqueles que passaram algum tempo no deserto antes de começar a sua liderança espiritual. Moisés, Elias, Davi, Paulo e, sim, até Jesus. Referindo-se aos 40 anos que Israel passou a vaguear no deserto, Moisés disse: "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não." Note que esse teste tem dois propósitos. Para nos humilhar, para nos fazer notar que a nossa dependência é de Deus e não de nós mesmos. E 2, para nos ajudar a saber o que está nos nossos corações. Os motivos vêm à mente. Então, os benefícios do deserto são claros. Um lugar de preparação que refina o nosso caráter, aguça o nosso foco, renova a nossa dependência de Deus e nos prepara para um novo ministério. Há coisas a serem aprendidas no deserto que não podem ser experimentadas em nenhum outro lugar. Como disse um escritor, o deserto contém respostas para perguntas que nós ainda não aprendemos a fazer. É em lugares desertos que aprendemos o mistério da nossa grande dependência e confiança na provisão e orientação de Deus. Será que Deus pretende levar a igreja a novos níveis de aprendizagem e dependência nesse deserto da pandemia? Pode ser que o deserto dessa pandemia se torne, como J.D. Wall colocou, o caminho de teste do Espírito Santo, que toma as nossas circunstâncias e as traduz em uma profunda formação de Jesus Cristo em nós. E será que, mesmo no meio do que parece caótico, nós estamos capazes de receber o precioso dom da clareza? Como os filhos de Israel no deserto há muito tempo, sabemos que Deus está a prover. Recebemos diariamente maná, água das rochas e sinais da sua presença em colunas de nuvem e fogo. Há histórias para contar de cada região de missões para o verificar. Mas qual deve ser a estratégia da igreja quando o caminho parece incerto? Como é esperar em Deus nesta época? O Salmo 27 diz-nos, parece sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ao comentar o Salmo, o pastor britânico G. Campbell Morgan disse: esperar em Deus não é preguiça. Esperar em Deus não é dormir. Esperar em Deus não é o abandono do esforço. Esperar em Deus significa, primeiro, atividade sob comando. Segundo, prontidão para qualquer novo comando que possa vir. Terceiro, a capacidade de não fazer nada até que o comando seja dado. Estudos modernos de liderança e planejamento estratégico não são coisas más. Na verdade, podem ser ferramentas úteis para nos ajudar a cumprir a nossa missão. Mas não podemos permitir que as estratégias anteriores
e a confiança em sucessos passados como denominação prejudiquem o nosso compromisso com a oração e a busca da orientação de Deus no momento como este. À luz deste novo terreno, fazendo apenas o que fizemos, antes parece ingênuo, no melhor das hipóteses, infiel na pior delas. Há uma importante lição de liderança no deserto na vida de Moisés. Alguns meses atrás, eu e minha esposa Chrissy tivemos o privilégio de ir a Jordan, juntamente com o nosso diretor regional da Eurásia, Jim Ritchie, e sua esposa Maggie. Fomos recebidos por Khalil e Randa Halasse, coordenador de estratégia do campo Mediterrâneo Oriental e pastor da Igreja Nazareno Ashrael em Oma, Jordânia. Nos levaram à antiga cidade de Petra. Do lado de fora de Petra há uma rocha que se acredita ser a segunda rocha que Moisés atingiu no deserto. Em Êxodo 17, o povo de Deus estava a viajar no deserto de Sim. Não tinham água para beber. Deus ordenou a Moisés que fosse à frente do povo, incluindo os anciãos de Israel, com o mesmo cajado que ele tinha usado para libertar o povo da escravidão no Egito, e que ferisse a rocha em Horebe. Moisés obedeceu e o povo recebeu a água da qual precisava e milagrosamente o salvou. Vários anos depois, Moisés encontra-se noutra circunstância desesperadora. Mais uma vez, o povo de Deus precisou de água, mas dessa vez o mandamento de Deus é diferente. Em vez de dizer, fere a rocha, como em Êxodo 17, dessa vez o Senhor diz a Moisés, toma a vara e fala a rocha perante os seus olhos e dará a água. Era a mesma necessidade, água, com um novo comando, fale em vez de fira a rocha. Mas Moisés estava frustrado com as reclamações, as chatices do povo, e não estava ouvindo com clareza. Ele bateu na rocha, não uma, mas 2 vezes. Ele estava impaciente, e como Calil me mostrou, decidiu fazer o que tinha funcionado antes, em vez de ouvir a nova ordem do Senhor. Ele escolheu fazer o que era mais familiar e o que exigia um mínimo de fé. A sua falta de discernimento foi um ato de desobediência que, pessoalmente, custou a Moisés a oportunidade de entrar na Terra Prometida e deixou o povo de Deus a vaguear no deserto por décadas. Moisés estava fazendo apenas o que ele tinha feito antes, mas Deus tinha uma nova palavra, um novo comando, uma nova direção. Essa lição de liderança do deserto chama-nos a ouvir atentamente, a esperar uma nova direção do Senhor e a ter a disciplina de esperar até que o novo comando seja dado. Os velhos costumes não são maus, mas e se Deus estiver fazendo algo novo em sua igreja? Ouvir de forma humilde e obediente são as chaves para a liderança espiritual no deserto. Talvez a maior tragédia dessa época seja que não aprendamos as lições que Deus nos deseja ensinar no deserto. Como as histórias de água, de Êxodo e Números, Deus pode escolher não nos resgatar imediatamente do deserto, mas sim nos libertarmos no deserto. Se chegarmos à Terra Prometida, sem primeiro sermos libertados pela forte mão de Deus, enquanto estivermos no deserto, vamos começar a crer que a nossa esperança está na nova terra, em vez de Deus que nos levou até lá. Moisés só viu a Terra Prometida de longe, mas experimentou a glória do Senhor no deserto. À luz dessas realidades, a Junta dos Superintendentes Gerais refletiu em oração sobre as características da igreja em tempos de deserto. Embora algumas coisas tenham claramente mudado e provavelmente nunca mais venham a ser as mesmas, também reconhecemos coisas que primeiro foram percebidas como obstáculos, mas que pela graça de Deus se tornaram oportunidades e portas abertas para que a nossa missão fosse refinada e renovada.
O que seja verdade, o que quer que seja verdade, este ano reformou a verdade eterna que a igreja não é um edifício, mas sim pessoas. É um povo. A igreja está onde quer que o povo de Deus esteja, tanto individual como coletivamente. Embora a pandemia possa ter restringido as nossas reuniões, ela não fechou a igreja. Não estamos reabrindo a igreja, porque ela nunca foi fechada. Na verdade, a igreja adaptou-se de forma criativa, de muitas maneiras, para cumprir a nossa missão de fazer discípulos à semelhante de Cristo nas nações. O Espírito Santo tem guiado fielmente inovações, adaptações que resultou em congregações para esclarecer os seus valores de ministérios centrais. Isso inclui olhar além dos ministérios tradicionais que estão vinculados a edifícios físicos. O que primeiramente foi entendido como rupturas tornou-se dispersões para a glória de Deus. Isso certamente tem sido verdade para as 51 escolas da Junta Internacional de Educação em todo o mundo. Klaus Arnold, diretor da Educação Global e Desenvolvimento do Clero, relata que as nossas escolas perceberam que a educação cristã não se limita a espaços físicos em locais específicos. Klaus compartilha: como muitos alunos já não podiam vir ao campus das escolas, as escolas decidiram ir até os alunos, independente de onde eles vêm. Todas as escolas mudaram para alguma forma de educação virtual. Esses novos métodos de ensino possibilitaram que as pessoas que não podiam ir para um campus agora possam se envolver em educação teológica. Queremos focar-nos mais em pessoas do que nos edifícios. Amém. Cremos que é importante manter o nosso foco missionário. E para tal, devemos lembrar quem somos. Somos cristãos. Em um mundo de secularismo e analfabetismo bíblico cada vez maiores, a igreja depara-se com uma oportunidade incrível de articular nossa fé cristã. A pandemia deixou muitos na sociedade sem esperança e à procura de respostas. A ascensão do humanismo secular resultou num mundo cheio de ansiedade e medo, fazendo com que as pessoas acreditassem que deveriam ser os seus próprios salvadores. Providenciar um ensino cristão claro da palavra de Deus é uma forma de expressar a esperança em Cristo em uma sociedade em dificuldades. Somos santos. Amar a pessoa e ao próximo é a forma mais simples de uma vida santa. À medida que as igrejas se reúnem, vemos uma necessidade crescente de focarmos no discipulado. A pandemia revelou algumas das fraquezas na vida da igreja, incluindo uma ênfase excessiva na experiência da adoração presencial, em detrimento do discipulado de forma holística. Como povo de santidade, cremos que somos chamados a uma caminhada mais profunda com Jesus Cristo, expressa por amar a Deus de todo o nosso coração, alma, força e mente, tratando crise como um processo. A igreja deve promover oportunidades para um maior processo de responsabilização mútua e discipulado ao longo da jornada da graça. Os nazarenos à volta do mundo receberam a estrutura discipulado, uma jornada da graça, de braços abertos. Deus está a usar este material para unificar a igreja e nossa missão de fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. O discipulado não é apenas um processo para os cristãos. Acreditamos que fazer discípulos inclui alcançar os perdidos. Para fazer discípulos, devemos não apenas levar as pessoas a um relacionamento com Jesus, mas intencionalmente discipliná-las nas coisas mais profundas da fé, incluindo a inteira santificação e o crescimento na graça. A sua forma mais simples, o discipulado nazareno, conforme resumido por Scott Rainey, é caminhar. A polarização da sociedade tem um potencial para marcar a igreja. Apenas quando nós abraçamos uma vida de santidade é que podemos intencionalmente superar a divisão que as sociedades muitas vezes criam. O povo de santidade fica na brecha, alcançando uns aos outros sobre a divisão, unidos pelo amor santo de Deus. E, finalmente, somos missionais.
Celebramos o fato que as nossas igrejas terem refletido o amor de Deus pelas suas comunidades durante a pandemia. Incentivamos a continuação dessas atividades, seja alimentando os famintos, prestando cuidado de saúde aos doentes ou educando as crianças. A igreja pós-pandemia deve permanecer ativamente envolvida ao revelar o amor de Deus às comunidades locais. As expressões missionais para muitas dessas nossas igrejas serão de natureza física e digital. Com a ajuda de Deus, as igrejas prósperas podem ter poderosas expressões pessoais e um ministério robusto e significativo online. Um modelo híbrido de ambas as expressões podem servir para fortalecer o alcance e o discipulado. O alcance das igrejas locais agora podem se estender além dos limites do espaço da igreja, da comunidade. Uma igreja numa cidade pode descobrir que está a ministrar a pessoas de milhares de quilômetros de distância, possivelmente até mesmo em outro país. Pastor Tim Gates, do Distrito Noroeste de Indiana, dos Estados Unidos, compartilhou a história de uma querida irmã da igreja que ele pediu para orar pelo seu filho de 49 anos, David. Apesar de ter crescido na igreja, David teve uma vida difícil, cheia de dor, um divórcio amargo, a morte de seu pai e a perda de um jovem membro da família por suicídio. Davi prometeu fugir o mais longe possível de Deus e da igreja. A sua mãe, ao orar, convidava-o a voltar à igreja todas as semanas, mas sua resposta era sempre a mesma. Não vou. Mas um dia, durante o ano passado, Davi sentiu-se inspirado ao participar do culto online. Davi não apenas assistiu a mensagem do pastor Tim da semana anterior, mas todas as séries de mensagens daquela noite, 5 mensagens no total. No fim da mensagem, Davi ajoelhou-se na sua sala e entregou a sua vida a Cristo. No domingo seguinte, foi a celebração e sentou-se ao lado da sua mãe. Na conclusão da mensagem, foi orar no altar. O pastor Tim relata: foi uma visão gloriosa e notável. Uma mãe cheia de alegria de 81 anos abraçando seu filho que finalmente voltou para casa. Essa história de redenção ilustra como Deus está a trabalhar através da tecnologia implementada devido à crise de uma pandemia. O que pareceu uma interrupção no ministério não limitou a missão de Deus. Assim, a Junta dos Superintendentes Gerais crê que esta época exige que revejamos as métricas do ministério, à medida que aprendamos a medir o impacto dos novos métodos que Deus está a usar para manter a sua igreja em missão. Da mesma forma, continuamos a envolver-nos através do empreendimento de missões globais da igreja. As oportunidades permanecem para as pessoas responderem à chamada para servirem como missionários em ambientes transculturais. A tecnologia simplesmente abre novos caminhos e metodologias para levar o evangelho a cantos de longo alcance do nosso mundo. Este ano, 60% dos que participaram de eventos de treinamento missionários eram de outros países que não eram os Estados Unidos. Este número aumentou 35% em relação ao período anterior à pandemia. Não há dúvida que a pandemia destacou o valor de ser uma família global interconectada. A rede mundial da Igreja Nazarena preparou-nos para uma resposta instantânea de apoio e cuidado. Do local ao distrito, de distrito ao campo, de campo à região, fomos lembrados da importância dos nossos sistemas, que são facilmente considerados óbvios. Uma recente visitante à África pelo superintendente-geral Duarte na África ilustra isto. Em outubro do ano passado, o Dr. Duarte foi à Costa do Marfim, onde ordenou o primeiro presbítero nazareno indígena que está a servir no país de Níger. De lá, Eugênio viajou para Rustenburg, na África do Sul, onde ordenou 57 candidatos, dos quais apenas 2 eram brancos, mostrando como a igreja pode superar barreiras culturais e raciais que existem há muito tempo nas sociedades. O governador de Angola exige que uma denominação só possa ser reconhecida se tiver uma presença significativa
em 9 das 18 províncias do país. A Igreja do Nazareno está registrada em 12 dessas províncias. E Eugênio ordenou 52 pessoas de 7 dessas províncias. Seguiu-se uma visita a Cabo Verde para celebrar os 120 anos da Igreja do Nazareno nessa nação insular. Outras 6 pessoas foram ordenadas. Durante a sua visita à capital de Praia, o presidente de Cabo Verde afirmou que a Igreja do Nazareno é o melhor fruto da história migratória de Cabo Verde. Em poucas semanas, ele ordenou 142 presbíteros de Abidjan, Abrava, Maputo, a Lumbango e Rustenburg. Graças sejam dadas a Deus. Temporadas de deserto, como o Covid-19, são oportunidades para rever a nossa identidade central como igreja. E o nosso DNA denominacional, e voltar ao básico, ajuda a reorientar o nosso propósito missional. Quando nós voltamos a esses fundamentos, nossos fundamentos, o Espírito do Senhor estará sobre a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nem mesmo uma pandemia global pode impedir uma missão ordenada por Deus, comissionada por Jesus e capacitada pelo Espírito Santo como esta. Salmo 48:14 declara: "Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte." O estudioso de santidades, Dennis Kinlaw, lembra-nos que na língua hebraica, o futuro está atrás de uma pessoa e não à sua frente. Em vez de entrar com confiança no futuro, os hebreus falavam em retroceder nele. Em outras palavras, podemos ver o passado, mas não podemos ver o futuro. Isso parece relevante diante da incerteza da vida no deserto. Em vez de nos apegarmos ao que já foi, como se nossas vidas dependessem disso, apegamos-nos ao nosso Deus, porque as nossas vidas dependem dele. Colocamos a nossa mão coletivas nas mãos de Cristo, porque ele conhece o passado e o futuro. Ele transcende os limites do tempo. De fato, ele nos chama para o seu futuro, até mesmo enquanto caminha conosco no caminho. Jesus é o Senhor de ontem, de hoje e amanhã. E por isso, nunca é irresponsável lançar-se ao cuidado e à providência de Deus. Não sabemos o que o futuro reserva, mas sabemos que quem detém o futuro e quem nos detém. Já não retemos os direitos, a direção das nossas vidas. Pertencemos a Ele. Ele nos leva para onde é o melhor. Quer que a tempestade da pandemia diminua ou não, quer a nossa permanência no deserto continue por algum tempo, a nossa confiança máxima está no nosso Deus imutável, todo-poderoso, santo e bom Deus. O Senhor Jesus nunca abandonou a sua noiva em perseguição, calamidade, pobreza ou praga. Portanto, não tememos o futuro. Talvez o futuro pareça diferente, mas aquele que é o caminho, a verdade e a vida permanece o mesmo. Portanto, continuemos a fazer discípulos semelhante a Cristo nas nações, submetido com respeito em oração, junto aos superintendentes gerais.